Você se surpreenderá com a quantidade de santos gerados em tempos de caos, em tempos de guerra. Como temos escutado bastante nesses últimos tempos, não é? Tempos difíceis que geram então homens fortes. O que o Evangelho nos diz quando proclama então que no meio das trevas brilhou então uma intensa luz. Você consegue entender a importância da sua fidelidade ao seu chamado, à sua vocação? Você consagrado, você sacerdote, você pai e mãe de família, você hoje um jovem estudante universitário. A responsabilidade da fidelidade ao chamado que Deus lhe fez. Diante desse evangelho de hoje, creio eu que o Senhor não quer que nós fiquemos aqui repetindo que é uma geração má, que é uma geração perversa. Sim, nós temos conhecimento disso. Uma geração materialista, hedonista, mas nós precisamos olhar para o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem de esperança. Por isso que o Senhor diz assim, coragem, eu venci o mundo. E o grande desafio é exatamente nos decidirmos pela santidade. No meio de uma geração paganizada, e podemos dizer, até mesmo onde o satanismo tem sido propagado com tanta força, o pecado é exaltado, tanto mais se torna necessária a nossa fidelidade, a nossa resposta fiel ao Senhor que nos chama. Por isso que essa frase com a qual eu iniciei esta meditação do venerável Fulton Sheen pulsa em nossos corações com tanta força neste tempo. Ele diz, nós vamos nos surpreender com a quantidade de santos produzidos num tempo de caos, quando nós chegarmos no céu e nos dermos conta da quantidade de santos produzidos nesse tempo de caos. Existe uma crise no sacerdócio? Sim, gravíssima. Tanto mais então a necessidade de você, sacerdote, aprofundar na experiência de Deus, no conhecimento de Deus. Existe uma crise na vida consagrada? Terrível, sim. A minha responsabilidade, então, de buscar a santidade com todas as minhas forças, reparando. Existe uma crise na família e é a crise, a batalha final, não é? Porque a batalha já iniciou-se lá com os sacerdotes, com a vida consagrada, e entramos numa batalha final contra as famílias. É a última batalha, exatamente porque é como que camadas, então já se quebrou a primeira, a segunda e chegou então na batalha final, a batalha contra a família. É verdade então que existe uma banalização, né, do matrimônio, uma falta de consciência do sacramento. Então, maior a sua responsabilidade de viver de maneira profunda, intensa, essa realidade sacramental, valorizá-la. É o que Santa Teresinha olhava para os nossos tempos e dizia, nossa, que inveja dos mártires dos últimos tempos. Nós temos um terreno propício, sim, porque quanto mais densa essa treva, mais intensa então a nossa luz brilha, e nós somos chamados a brilhar como astros no universo. É só nós compararmos aqui, é um ambiente iluminado, então existe uma luz aqui da câmera, pequenininha, vermelha, me dizendo que a câmera está ligada. Mas ela não tem um poder intenso de brilho porque existe uma luz maior aqui. Mas quando eu desligar todas essas luzes e deixar essa câmera ligada, essa luzinha vermelha vai brilhar com intensidade tal que vai iluminar todo o ambiente. Você é chamado a brilhar como luz, a brilhar intensamente, a brilhar como os astros no universo. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Não adianta nós pararmos apenas num discurso de que a situação está terrível, de que o tempo é difícil. Nós precisamos ir além disso. Na verdade, quando olhamos a história da igreja, quando olhamos a história da humanidade, nós percebemos ali que em meio a tantas dificuldades, em meio às guerras, em meio às heresias, em meio às insídias do maligno, Deus foi levantando uma geração de homens e mulheres santos e santas. Sacerdotes, religiosos, leigos que permaneceram fiéis à palavra. Agora, claro que isso não parte apenas unicamente de uma decisão minha e sua, passa pela minha e pela sua decisão. Mas é preciso lançar mão dos meios. É preciso fazer exatamente aquilo que Jesus nos orientou a fazer. É por isso que você vem aqui todos os dias para meditar a palavra de Deus.
A palavra de Deus que vai purificando a sua mente, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você liga então naquele canal de TV que vem então com aquela mentira insidiosa, você está com o antídoto da palavra de Deus. Imediatamente você para e pensa e diz, isso aí está errado. Isso aí está errado. Isso não é projeto de Deus. Isso não é plano de Deus. Desliga, muda de canal. Não quero. Não é assim. Então por isso que você está aqui todos os dias para meditar a palavra, ser fortalecido pela palavra. É por isso que você está todos os dias, então, ali no rosário da madrugada. Porque você entende que sem vida de oração não dá. Sem diálogo contínuo com Deus não dá. Nós vamos acabar dialogando com quem nós não queremos, que é com o inimigo de Deus, com Satanás. Então não, nós precisamos dialogar com Deus e o que é esse diálogo com Deus? É vida de oração. Entende? Então é isso que Deus quer de nós. E Jesus vai fazer referência então aos ninivitas, a Jonas, que foi um sinal para os ninivitas. Vai se referir também à rainha do sul, não é, que vem em busca da sabedoria de Salomão. E exatamente o que os padres da igreja vão nos ensinar. O valor da penitência, como os ninivitas que se penitenciaram. Nós precisamos também acolher o chamado à penitência. Estamos dentro de uma quaresma onde esse chamado à penitência ecoa com mais força. A penitência que tem então esse condão de reparar os pecados, de apagar os nossos pecados. Precisamos fazer penitência. Jesus nos chama a isso no Evangelho, convertei-vos, crede no Evangelho. Então a penitência apaga o nosso pecado. Nossa Senhora pede penitência quando aparece aos pastorinhos. O anjo de Portugal também pede penitência. Nossa Senhora pede à humanidade através de Santa Bernadette também quando aparece em Lourdes penitência para reparar as ofensas, para apagar os pecados. E a sabedoria. No Evangelho de hoje, nós precisamos pedir sabedoria. Ainda ontem o Padre Roberto, bem-vindo no Rosário da Madrugada, sacerdote exorcista, ele nos lembrava dessa realidade. Ele dizia, o demônio é inteligente, mas ele não é sábio. O demônio é inteligente, mais inteligente que nós. Mas tem um detalhe, ele não tem sabedoria, porque a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Então nós precisamos pedir sabedoria. Sabedoria, discernimento. Para que não nos enganemos diante das astúcias do inimigo, pedir sabedoria. Aqui está quem é mais sábio que Salomão, de Jesus. Aqui está quem é maior do que Jonas. E aqui precisamos parar um instante mais uma vez, né? Recordar a vocês quem é o modelo. Jesus. Tem muita gente se colocando como modelo de cristão, de católico. Dizendo, faça como eu faço que dá certo, né? Os influencers da última hora. E nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ser aqueles que apontam Jesus. Foi isso que os santos fizeram. Quantos erros que entraram, quantas desgraças vieram a partir de filosofias equivocadas. Homens, né? De uma mente brilhante, inteligentes, mas que não tinham sabedoria. Nós precisamos ter cuidado. Antes de ficar lendo qualquer coisa por aí, será que eu já li, você já leu a Escritura? É a fonte. Você já leu a Sagrada Escritura? Você já leu a vida dos santos, o que os santos escreveram? Um Santo Agostinho, uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um São Tomás de Aquino, até mesmo um Bento XVI, que deixou uma obra magnífica, uma bibliografia vasta, um grande teólogo. Você já leu São João Paulo II? Os seus escritos maravilhosos, os seus documentos papais, a teologia do corpo também, que ele deixou para nós? Então, cuidado. Nós precisamos mergulhar na fonte, numa fonte quanto mais purificada, melhor. Porque existem as impurezas, né? Então nós precisamos de uma fonte pura, uma fonte purificada. Outro dia alguém me dizia assim, né?
Perguntaram-me se fulano de tal era meu professor. Eu disse para ele, todos os meus professores já morreram. No sentido de que reconheço como mestres na minha vida espiritual aqueles que a igreja reconheceu e me apontou como um farol seguro. A igreja é mãe e é mestra. Perguntemos à igreja. Antes de perguntarmos a qualquer pessoa, perguntemos à igreja. É uma senhora de mais de 2000 anos. Uma senhora de mais de 2000 anos, de uma sabedoria absurda, de uma experiência tremenda. Perguntemos à igreja. Não a uma igreja de hoje, entenda, né? Com essas confusões que têm sido feitas, o inimigo, né, trazendo um modernismo ali. Mas eu falo de uma igreja de sempre. Não é uma igreja do passado, uma igreja de hoje. Eu falo de uma igreja de sempre. A verdade. Como diz então São Paulo, o fundamento, não é? Fundamento e sustentáculo da verdade. A igreja. A sã doutrina. Mergulhemos profundamente nas Sagradas Escrituras, no magistério da igreja, na tradição, na vida dos santos. Se queremos verdadeiramente percorrer um caminho seguro. Sim, algumas pessoas que nos ajudam, nós não somos uma ilha, não podemos sozinhos, estamos sempre fazendo comunidade, como diz Santa Teresa, quem ama não fica sozinho, faz comunidade, mas nós precisamos ter por modelo Jesus. O modelo é Jesus, é Nossa Senhora. Enquanto evangelizadores, precisamos apontar sempre para Jesus. Sempre para Jesus. E para Nossa Senhora. Porque é um modelo perfeito. Para que você vai atrás de uma forma imperfeita? Se nós temos uma forma perfeita. Que é Jesus, que é a Santíssima Virgem Maria. Cuidado. Vamos proclamar esta palavra com muita fé e pedindo essa graça, a graça de um espírito penitente e a graça da sabedoria. A penitência para apagar os nossos pecados e a sabedoria a fim de preveni-los, não é? A fim de que não o cometamos. Penitência, sabedoria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus não realiza sinal diante daquela multidão. Sim, ainda há pouco ele realizou milagres, ele realizou curas prodigiosas, ele alimentou a multidão. Mas agora diante deste povo, diante dessas pessoas, ele não realizará mais nenhum sinal. Porque o coração deles estão fechados. Né? Não há razão pela qual realizar um milagre se o milagre serve para confirmar a fé. Se não existe nenhuma semente, nenhum princípio de fé dentro desses corações. É uma geração, os seus corações estão fechados, corações incrédulos. E é a sua incredulidade, então, que acaba os privando, não é? De contemplar as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus estão aí. Mas o seu coração fechado impede, então, que eles contemplem. É como a pessoa
né, com a deficiência visual que sai ao sol. Ela não consegue enxergar o sol. Mas o sol está lá a brilhar. O problema está na sua visão. E assim acontece tantas vezes conosco, não é? As maravilhas de Deus estão sempre aí. As maravilhas de Deus. Mas nem sempre o nosso coração, os nossos olhos estão abertos o suficiente para contemplá-las. Não há maior desgraça que um coração fechado. Peçamos ao Senhor a graça, então, de um espírito penitente e a graça da sabedoria, para que possamos sempre enxergar, então, a verdade que orienta, a verdade que liberta, a verdade que é um fundamento, né? Nos oferece um caminho seguro. E assim seremos privados, seremos poupados de tantas tragédias, não é? Quando abrimos o coração à graça e à misericórdia de Deus. Rezemos com fé. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, convide mais pessoas. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.